Em uma loja, 2 funcionários montam 14 armários em 7 dias. Para montar 20 desses armários no prazo de 8 dias, considerando o mesmo desempenho dos funcionários, será necessário que o número mínimo de funcionários seja de... Galera, estamos diante de mais uma questão de regra de 3, onde as grandezas são número de funcionários, então já estou anotando aqui, ó, número de funcionários, quantidade de armários e total de dias. São 3 grandezas. Colocando os valores que eu já tenho. Na situação original, nós sabemos que 2 funcionários vão montar 14 armários em 7 dias. Então, você já joga a estrutura original. 2 funcionários, 14 armários em 7 dias. 2, 14 e 7. Para montar 20 desses armários, então 20 desses armários, num prazo de 8 dias, quantos funcionários eu vou precisar? X. Cuidado, aqui ele diz o número mínimo de funcionários. Beleza. Como é que eu faço para resolver, Tiago, uma questão de regra de 3? Na realidade, nós já fizemos uma questão durante o nosso curso envolvendo regra de 3 composta, onde você sabe que o primeiro passo é relacionar as grandezas. Você precisa saber se a relação é direta ou a relação é inversa, só isso. Lembrando que 2, 14 e 7 são os elementos da primeira situação, enquanto que 20 e 8 são elementos da segunda, e o X é o que você quer. Vamos lá? Identificar a relação entre as grandezas, funcionários e número de armários. Se eu tenho 2 funcionários e eu consigo, com esses 2, produzir 14 armários, para preparar 20 armários, você espera precisar de mais ou menos funcionários? Quem respondeu mais funcionários, respondeu corretamente, ou seja, é uma relação o quê? Direta. Aqui, ó, relação direta. Show de bola. Então, repetindo, número de funcionários relacionando com armários. Se 2 funcionários, 14 armários serão produzidos. Para preparar 20 armários, eu vou precisar de um número maior de funcionários. Aumentando o número de armários, também vamos aumentar o número de funcionários. Relação direta, porque acontece no mesmo sentido. Número de funcionários e dias. Se 2 funcionários vão preparar o serviço, um total de armários, em 7 dias, tendo 8 dias disponíveis, eu vou precisar de mais ou menos funcionários? Menos, pois se eu estou aumentando o intervalo para receber o serviço, eu posso me dar o luxo de reduzir o número de funcionários. Então, eu tenho aqui uma relação inversa. É isso mesmo, vou repetir. Fique tranquilo. Vamos lá. Pessoal, quando você vai comparar as grandezas, você sempre analisa individualmente. Funcionários, que é a grandeza de referência, comparando com o número de armários, e funcionários comparando com dias. Você esquece a terceira grandeza, tá bom? Então, por exemplo, quando eu analisei número de funcionários com total de dias, o que eu tenho que pensar? Que 2 funcionários vão precisar de 7 dias para fazer um determinado serviço. Se eu não estou mais tão apressado e posso esperar, no lugar de 7, 8 dias, eu preciso contratar mais ou menos funcionários? Menos. Então, se você vai aumentar o prazo, você pode reduzir o número de funcionários, pois o prazo agora é maior. Então, aumentando o total de dias, você diminui o número de funcionários. Então, uma grandeza aumenta, enquanto que a outra diminui. Por isso que a relação é inversa. Excelente. Logo, eu posso montar a minha equação. Lembra? No primeiro membro, você coloca a grandeza de referência só
E no segundo membro, as outras duas grandezas no mesmo sentido da original. Como a relação com armários é a relação direta, não mexe, fica 14 sobre 20. Já a relação com total de dias é uma relação inversa, então tem que inverter, 8 sobre 7. Podemos simplificar o 14 e o 7. Vamos ficar com 1 e 2. Vamos cortar o 8 com 20. Dividir o 8 por 2, aliás, vou dividir logo por 4, né? Dividir por 4 dá 2, e o 20 dividido por 4 dá 5. Ficamos, portanto, com a seguinte relação, e ainda dá para cortar mais um, ó. Vou cortar aqui, ó, 2 de um lado com 2 do outro, tá bom? Lembrando que quando eu corto, eu vou até fazer o seguinte, vou deixar para cortar esse 2 no final. Bem, aproveitar para revisar, para quem tem dificuldade, o que pode e o que não pode cancelar. Quando eu estou trabalhando do mesmo lado da igualdade, eu corto 8 e 20. Vou pegar esse 8 e vou dividir por 4, vai ficar 2, e o 20 vou dividir por 4, fica 5. O mesmo eu fiz com 14 e com 7. Cortei aqui dividindo por 7, ficou 1, e o 14 dividido pelo mesmo 7 dá 2. Pronto. Agora, pessoal, eu tenho desse lado 2x, aqui eu tenho 4 e aqui eu tenho 5, certo? O que você vai fazer? Você pode cortar mais uma vez? Pode. Você pode cortar agora esse 2 com esse 4. Entenda que quando eu estou cortando em lados opostos da igualdade, eu tenho que cortar ou em cima ou embaixo, combinado? Então, dividindo por 2 dá 1, por 2 dá 2. Ao multiplicar em cruz, encontramos 2x igual a 5. O x vai ser 2,5. Lembrando que esse x, pessoal, está representando o número de funcionários, o que não pode ser um número quebrado, um número decimal. Então, eu preciso de, no mínimo, 3 funcionários, tá bom? Na realidade, para fechar o esquema, eu preciso de 2 funcionários e meio, mas eu não tenho como contratar meio funcionário. Então, eu vou precisar contratar, na realidade, um funcionário a mais, já que 2 apenas não vão resolver o problema. Então, eu vou precisar de mais do que 2 funcionários, então eu preciso de pelo menos 3 funcionários e o item correto é B de bola. Lembrando que o 2 passou dividindo e daí o 2,5, beleza? Fizemos uma questão de regra de 3 composta com 3 grandezas, onde o número de funcionários, onde eu coloquei o x, foi a nossa grandeza de referência. Fechamos mais uma. Vamos então para a próxima.